Quer ver só uma outra situação? O pessoal que mora no Farid Libos, na Zona Norte, está reclamando do seguinte. Chove. Quando chove, volta a água pela rede de esgoto. Imagina. Imagina. Água saindo do ralo, saindo do vaso. Aquele cheiro que você pode imaginar. Final de semana, como choveu, a situação só piorou. Vamos entender na reportagem da Dani Calçavaro do Alexandre Oshima? Reportagem à tela. O balanço geral veio hoje até o conjunto Farid Libos, na zona norte de Londrina, por conta de uma reclamação dos moradores que chegou até a gente. Essa aqui é a rua Doutor Benedito Rocha Campos e os moradores dizem o seguinte: a cada chuva mais forte, a água está invadindo algumas casas. Chegando aqui, a gente pode pensar, bom, de repente são as casas que têm um quintal ali um pouco abaixo do nível da rua, né, enxurrada e tudo mais. Não é isso. São as casas desse lado de cá que estão sendo invadidas e também a água não é da chuva. Os vídeos foram gravados pela Valdineia entre sexta e sábado. Das 4 casas onde a água entra, a dela é a mais prejudicada. Isso porque nem choveu. Olha aí, olha. Na parede dá para ver a marca de onde ainda está molhado. Toda essa água vem pela rede de esgoto. No último fim de semana, a pressão foi tão forte que tirou até o vaso sanitário do lugar. O cheiro de coisa podre ficou impregnado na casa, onde ela vive com 2 filhas e um neto de 4 anos. Valdineia conta que o problema se agravou de uns tempos para cá. Está quase 8 meses desse jeito aí. Choveu, a enxurrada entra, mas agora está demais a enxurrada. A moradora fez várias reclamações na Sanepar, mas o caso segue sem solução. Há cerca de 2 meses, por conta própria, ela decidiu abrir um buraco no quintal para ter acesso à rede de esgoto. Eu estava enchendo muito de água, daí eu chamei o rapaz, ele veio, abriu, nós desentupiu, que tirou mais de 18 baldes daquelas lodas ali, sabe, daquelas coisas do banheiro. Aí agora voltou de novo. Os vizinhos, que também sofrem com a água suja subindo pelo ralo, ficam apreensivos cada vez que começa a chover um pouco mais forte. Nós queremos uma providência urgentemente, porque a vizinha não dá nem para ficar na casa. Eu ainda estou relevando, mas a vizinha acho que ela tem que sair da casa, porque está difícil aqui, não tem condições mais. Eles precisam de uma solução e de uma resposta clara. É risco de doença, porque vem todo tipo de sujeira, é risco de tudo, é sujeira, é coisa absurda que vem para dentro de casa. Não sabe se o problema está dentro das nossas casas ou se está na rua e por que está acontecendo isso. Isso que a gente queria saber. Por que choveu e esse fato acontece aqui? Algum problema existe, né? Na tubulação. Ou da casa para fora ou de fora para casa. Alguma coisa tem. O caminho não está certo. Por que está voltando? Onde é que está entupido? Eles têm que descobrir, a Sanepar tem que descobrir isso. Nós pedimos uma posição, até porque a moradora já reclamou na Sanepar. Eles disseram o seguinte, que por conta da chuvarada, eles estão atuando em vários pontos da cidade para poder desentupir, desobstruir as redes de esgoto. E também questões de situações irregulares, de ligações irregulares. Mas se há uma ligação irregular por aqui, eles têm que checar isso em loco. E tem que dizer para a moradora, falou, minha querida, o problema está aqui, ó. Você tem que chamar um encanador para resolver esse problema. Então avisem isso para ela. Agora não dá para toda vez que chove a água voltar desse jeito. Eles passaram o telefone, o 0800, que a gente sempre divulga aqui. É 0800 200 0115. Mas eu gostaria de verdade mesmo, que os fiscais da Sanepar fossem até a casa dela para tentar ajudar a descobrir esse problema. Para ver onde é que está o X da questão. E não é só na Zona Norte, tá? Tem um outro caso agora da Zona Sul que o Guilherme Batista vai contar pra gente. Não é dentro da casa, é na rua. Em que bairro que é, Guilherme? Ali no Jardim Esperança, Parra, fica nas proximidades da Rua Bélgica, é a última rua ali do bairro, a Rua José Augusto dos Santos, e os moradores sofrem com esse problema há quase 10 anos, de acordo com o Fernando, que é corretor de imóveis, mora ali na rua, e ele mandou essa reclamação pelo nosso WhatsApp e a gente, claro, foi lá conferir e constatar esse problema. Ele mandou, inclusive, diversos vídeos, justamente o do forte temporal da noite do último sábado, que mostram aí a rua
rua completamente alagada. E a gente consegue perceber nas imagens, Parra, uma coisa bastante preocupante. Tem uma parte de barro, mas tem uma parte mais escura. E essa parte escura é o esgoto, as fezes, os resíduos que transbordam pelas galerias da Sanepar sempre quando chove forte. Foi o que aconteceu no último sábado. A Sanepar, inclusive, mandou na manhã de hoje um caminhão lá para fazer uma limpeza geral, mas ainda sobrou um pouco do esgoto por ali. O cheiro, inclusive, estava bastante forte, bastante insuportável. E o Fernando chamou a nossa equipe para denunciar essa situação e cobrar providências, uma vez que sempre quando o problema acontece, ele entra em contato com a Sanepar age de forma paliativa, mandando um caminhão lá para fazer uma limpeza, mas o problema na tubulação, que claramente não está conseguindo dar vazão da água da chuva, isso não é resolvido. Vamos ouvir então um trecho da entrevista que a gente fez com o morador hoje de manhã, cobrando providências aí para essa questão do transbordo de esgoto no meio de uma rua, num bairro aqui da zona sul da cidade. É chover forte, a água alaga toda a rua aqui e vira um transtorno. Isso daí dá 15 centímetros de água aí com esgoto, com sujeira, com tudo aí dentro. Sai tudo. Fezes, restos de resíduo. Papel higiênico, mods de mulher, sai tudo que tiver no esgoto sai. Então fica tudo... E o cheiro aqui é insuportável. Cheiro horrível. Até agora, depois inclusive de uma limpeza, a gente consegue sentir aquele cheiro ruim. Se você perceber, a gente já está um pouco mais acostumado, mas tem cheiro ainda. A Sanepar promete alguma melhoria? Disse se dá para fazer alguma coisa? Então, se não dá para fazer nada? Eles não mandam fiscal. A gente solicita, a gente abre protocolo, a gente faz tudo quanto é tipo de coisa. Se eles mandam fiscal, eles mandam numa hora que a gente não está em casa, porque eu coloco meu telefone para eles me ligarem, porque meu trabalho é próximo, eu posso vir a qualquer momento aqui para atender eles. Mas eles não vêm, eles não falam nada, eles não dão um parecer para a gente, que o ideal era, teoricamente, abrir mais uma vala de esgoto, alguma coisa mais para lá, porque o único esgoto da rua, se você olhar da rua de cima até essa rua, é só esse e aquele lá. E lá, como tem muitas matas, a gente tem que manter limpo para não entupir, né? Parra, a gente também, claro, procurou a Sanepar para levar a demanda desse morador ali do Jardim Esperança e em uma nova nota, a Companhia de Saneamento informou que as equipes estão no Jardim Esperança atuando na desobstrução da rede coletora de esgoto e na solução de problemas de refluxos. As duas situações, segundo a Sanepar, são geradas por mau uso da rede. A obstrução se dá, em geral, pelo lançamento de resíduos, como embalagens plásticas, papel, cabelo e gordura. E o refluxo se dá em dias de chuva, com o retorno do esgoto para o próprio imóvel ou para o vizinho ali na rua. Isso porque, segundo a Sanepar, foi ligada inadvertidamente calhas ou ralos de captação de água de chuva na rede da Sanepar, que não é dimensionada para isso. Então, segundo a nota da Sanepar, esse problema ele ocorre pelo mau uso da rede ali por parte dos próprios moradores. Mas em relação a uma solução para esse problema, quem sabe até uma melhoria, uma reforma ali na rede, que a própria Sanepar admite que não consegue aí dar vazão para toda a água da chuva, isso não foi informado pela companhia. Ou seja, se voltar a chover forte, muito possivelmente o esgoto deve voltar a transbordar ali na rua, no Jardim Esperança. Parra. Valeu, Guilherme. O que a Sanepar explica é o seguinte: existe uma tubulação de esgoto, que ela é menor, e existe a tubulação de água de chuva, que são aquelas manilhas gigantescas, porque o volume de chuva é enorme. Agora, quando a pessoa liga, não foi o caso do Fernando, mas algum vizinho pode ter feito isso. Quando o morador liga a água que deveria ir para a água de chuva na rede de esgoto, a calha, por exemplo, é isso, ou o ralo do quintal, toda a área descoberta você tem que ligar na água de chuva, tem que ir para o bueiro. Agora, toda a área coberta, seja um ralo interno, que você vai lavar lá a sua área de serviço e tal, isso tem que ir para a rede de esgoto. Não dá para misturar as coisas, porque são tubulações diferentes, feitas para volumes diferentes. E aí, quando chove nessa grande quantidade que nós temos, a rede de esgoto simplesmente não aguenta e acaba voltando ao refluxo que eles chamam. Mas é a própria Sanepar que tem que fiscalizar isso. Me lembro muito bem de bastante tempo atrás, quando eles chegavam na nossa casa e colocavam aquelas gotinhas, tipo um corante na água, e ligava lá a torneira. Se saísse na tubulação de esgoto, ok.
Se saísse da tubulação de água de chuva, estava errado. Você tinha que ligar o que era água de chuva na água de chuva, o que era de esgoto na de esgoto. O que você não fizesse, você tinha um prazo para consertar. Se não consertasse, era multado. Faz tempo que eu não vejo esse trabalho sendo feito em Londrina. Tem que ter essa fiscalização para evitar problemas como esse que nós mostramos no Jardim Esperança, na Zona Sul. Meio de 46, já eu abro espaço para você no Zap. O Zap tá bombando, viu? Obrigado a Vilma do Antares, que mandou uma mensagem para mim, dizendo que é muito fã do Balanço Geral, que tá falando a língua do povo. Obrigado, viu? A gente faz um jornalismo que todo mundo entende. Esse é o nosso grande objetivo aqui, tá? Conversar com você de um jeito prático, que você entenda na primeira vez que a gente fala. Obrigado, viu? 991210893.